abraço livrou a minha alma das drogas e me trouxe de volta para a igreja católica, porque naquela hora, quando a minha mãe me abraçou e ela saiu assim, eu vi com o manto branco iluminado não mais a minha mãe, mas Maria me dizendo: filho, volta para mim porque eu te amo, volta para mim porque eu te amo. Hoje Nossa Senhora está aqui, dizendo a você: não importa quanto tempo você passou longe, não importa quanta pedra você recebeu, não importa se você rasgou o seu livro de vida ou a própria Bíblia, não importa se você esqueceu o seu valor, não importa se você nem sabe por que você entrou aqui, mas hoje Maria está te abraçando. Maria está dizendo para ti: vem, meu filho, vem para mim, filho, meu filhinho, como a minha mãe me disse naquele dia. E essa oração que a minha mãe me ensinou, depois de ter voltado para a igreja e fazer as minhas orações lá, quando eu passo o som, quando eu faço os shows, quando eu faço as missões. São Bento protege não só a minha casa, o meu coração, protege a minha vida. Eu queria que você fizesse essa oração agora, para que o mal vá embora da sua vida, porque nós precisamos, e é com ele, com São Bento, que hoje nós vamos aprender a vencer o mal também. Nossa Senhora é essa que nos abraça, essa que nos faz ficar firmes, que nos faz caminhar. E hoje Maria te abraça e diz: filho, volta para mim. Na música No Colo de Maria, que eu fiz depois de muitos anos, em 2014, Nossa Senhora com uma mão assim acima abençoando, e a outra com uma mão parecendo assim, dando um tapinha na bunda do filho, dizendo: vai, meu filho, vai caminhar. Porque às vezes a gente só quer ficar no colo de Maria. Nossa Senhora está te colocando no colo, mas ela também é aquela mãe que: vem cá, te abençoo, te coloco no colo, mas eu te coloco em combate. Você é um guerreiro, eu te coloco no colo, assim como eu coloquei. Ela é a mãe da piedade, que colocou o seu filho, seu próprio filho, a pietar. E ela te coloca, e assim como um pai, que quando vê um filho ferido, não vai pegar o filho e vai dizer: vai para lá, não sei o que, e brigar com o pai. Maria é aquela que beija as tuas feridas, beija os teus pecados e diz: o meu amor cura. O amor materno é um amor curador, é um amor que cuida. A palavra cuidado em latim significa cura. E hoje a gente vai falar disso também. O cuidado que devemos ter na nossa vida espiritual para vencer o maligno, para vencer o espírito de morte. E aí você pode me dizer assim: ah, mas eu não usei drogas, eu não tentei nada disso, a minha vida está tranquila. O pecado é a droga da alma. Se Maria é a tota pulcra, é a toda bela, é aquela que traz a beleza em si, o diabo é aquele que quer deixar a gente feio. Feio na fita, feio na foto, feio com filtro ou sem filtro, feio o tempo inteiro. Tanto que é verdade, quando a gente acaba na droga ou em qualquer outra situação, você se olha e diz: eu não me reconheço mais. Que a gente possa chegar perto de Deus para ser igual João da Cruz. Você se assemelha àquilo que você ama. Quanto mais próximo você está de Deus, mais belo você fica. Aí talvez para o mundo, as pessoas dizem: eu não entendo essa moça ali, eu não entendo aquele rapaz ali. Parece que esteticamente não está no padrão, mas ele tem uma luz, ele tem um brilho. O que é isso? Muita gente não vai descobrir, mas vai entender. Esse brilho, essa luz é o Cristo luz. Eu vou contar essa história mais para frente para vocês, do Cristo. Mas eu quero dar esses conselhos que São Bento deu a seus monges também. A gente está aqui no mosteiro e eu lembrava dessa dependência que a gente deve ter de Deus. Uma dependência completamente dele. Não depender emocionalmente, fisicamente, financeiramente, até espiritualmente de pessoas, no sentido de que elas nos escravizam ao invés de nos libertar. A palavra de Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu desejo a você que está aqui hoje uma liberdade verdadeira em Cristo. E é por isso que a gente vai ouvir esses 10 conselhos de São Bento para livrar nossa alma desse espírito de morte. Vamos fazer essa oração?
A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Contra todo medo, contra toda ansiedade que nos afasta de Deus, que nos cega para a vida espiritual, contra toda preguiça, contra tudo aquilo que nos escraviza, seja pessoas em que nós nos vemos dependentes financeiramente e nos afastam de Deus. Nós pedimos a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Nem a preguiça e nem a vaidade. Contra toda a vaidade espiritual. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E aí, daquele abraço da minha mãe, esse abraço me livrou das drogas, me trouxe de volta para a igreja, e eu estou aí desde os 14 anos pregando, falando de Deus e cantando, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Estava rezando as laudes, as vésperas, e eu tinha separado, antes de conversar com a irmã, Deus é perfeito, e como que o Espírito Santo vai conduzindo, eu tinha separado um trecho aqui, das vésperas, e eu quero dizer a todos vocês que acompanham. Dai graças a todos os servos no vosso sangue lavado, para vencermos o tédio, a morte e o pecado. Então hoje, é para você vencer o tédio, é para você vencer a morte, e é para você vencer o pecado essa noite. Não nos deprimam as culpas. Quantas vezes, não só uma pequena tristeza, mas o nosso desejo de santidade se confundiu com o desejo de perfeição, não é isso? E esse perfeccionismo não coloca no Cristo a sua confiança, coloca no próprio homem. E aí a gente quer ser perfeito, no sentido de perfeccionista. E aí a culpa, ela nos deprime. É preciso, como disse Thomas Merton, passar desse tempo de culpa para um tempo de cura. A gente precisa viver isso. E cura é cuidado. Não nos inflame a vaidade. Não caia a mente abatida, nem caia a mente elevada. Um grande desafio da vida espiritual. E como que a gente pode vencer esse espírito de morte? O demônio, ele é vaidoso. Quando ele não tira a gente da igreja, ele faz o quê? Ele faz a gente estar na igreja com um orgulho grande, porque o orgulho de São Tomás de Aquino é um pecado mais grave, inclusive, que a luxúria. O próprio São Tomás de Aquino. Veja bem, quando o inimigo não consegue te arrancar da igreja, não consegue te colocar lá naquele pecado, que é o pecado escancarado, de droga, de álcool, ele te permite estar ali e fica te tentando o tempo inteiro. Para quê? Para te colocar na vaidade. Mas confia em Deus, porque Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Parece que às vezes a gente não vai conseguir. Então é isso, que nem caia a mente abatida e nem caia a mente elevada. Que a gente possa viver esse ideal dos santos. Senhor meu Deus, clamei por vós e me curastes, a vós louvor eternamente. Conselho de São Bento. Meus filhos, ouvi-me. A regra começa assim. Escuta. A obediência, quem vive em comunidade sabe muito bem disso. Você quer vencer o diabo? Seja obediente. Porque o diabo era primordialmente desobediente. Então, quando você vê alguém com a garganta muito cheia para falar de si, esquece de falar dos santos, esquece de falar da igreja, esquece de falar do evangelho e fala mais de si, ele não entendeu que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. E a vaidade pode nos corromper mais do que a própria luxúria, como eu disse. E você sabe muito bem que luxúria não é luxo. É algo diferente.
ouvir. A palavra em latim, audire, a obediência vem da escuta. Quanto que a gente precisa, ao invés de julgar o outro, aprender a ouvir nesse tempo, para você ter um combate espiritual e vencer o espírito de morte, obedecer à igreja, obedecer à hierarquia, obedecer às pessoas que estão aí, honrar o teu pai e a tua mãe. Por que jovens não obedecem e atraem maldições e atraem o maligno para perto de si? Porque um espírito de desobediência, ele atrai desobediência. Então, quando você está educando seus filhos para te ouvir, não é para você gritar com seus filhos, mas é para você ouvir também teu filho. Educar no amor, educar na fé. E eu dizia que a minha mãe, com todas as peripécias dela e a maneira até jocosa que ela tem de educar e de ser, ela me ensinou muita coisa. Uma delas é fazer essa oração de São Bento 3 vezes. Filho, mas não adianta, ele dizia, com sotaque, não adianta rezar uma vez só, você tem que rezar 3 vezes. E ela me catequizou na simplicidade. Talvez o que Santa Teresinha dizia ali, olha, eu estou ali no ordinário. Às vezes a tua mãe não vai saber um compêndio da fé, um catecismo de cor, mas a tua mãe vai fazer aquela oração. Agradeça, eu queria convocar a todos. Você quer vencer o maligno? Louva a Deus pela tua família. Louva a Deus pela tua família, porque Deus escolheu ser família. Lá no início Ele escolheu ser família. Então, primeiro, meus filhos, ouvi-me, a escuta, a obediência. Segundo, para vencer o maligno, para vencer o espírito de morte, o trabalho ajuda a ter uma mente saudável. São Bento escreve o seguinte: a ociosidade é inimiga da alma. Mente vazia, oficina do diabo. É claro que a gente precisa parar um pouquinho. Mas quando você começa a trabalhar leitura, oração, você vai desenvolver o teu corpo, a tua mente. Então, oração e trabalho. Lembra da regra de São Bento? Ora et labora. Não esquece do trabalho. E um trabalho que possa te colocar no serviço dos outros também. Depois, importante pensar, uma outra dica de São Bento, cada tarefa, cada trabalho era como que uma peça para a tua oração, na obra criadora de Deus, inclusive até dos sofrimentos de Cristo. O trabalho deve ser considerado um serviço aos outros e uma forma de oração, para você fazer sempre oração. Você precisa ter os seus momentos, de oração, as práticas espirituais, os sacramentos, as orações, os devocionais, o terço do combate, não vão esquecer. Está aqui sempre firme e forte, mas ao mesmo tempo transformar a vida em oração. Mas como eu faço isso para vencer o inimigo? Vem um pensamento mal, vem uma situação, vem aquele sentimento, você está o tempo inteiro como a jaculatória. Iácula no latim significa flecha. Você vai lançando uma flecha para Deus, uma flecha. E o tempo inteiro, meu doce Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Eu lembro dessa lá da minha infância. E você vai o tempo inteiro. Eu queria que você colocasse aí nos comentários qual é a jaculatória que você lembra da sua infância. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Aí você está com raiva do seu chefe. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Aí você está com vontade de esbravejar, de brigar, de gritar. Você, Maria, mãe do silêncio. E assim você vai. E é o tempo inteiro. Aí você já aproveita. Eu sou psicólogo, E lá, por exemplo, tem uma técnica que chama acalme-se. E a gente aplica com o pessoal. E a gente sabe que os monges, o exicasmo, por exemplo, e tantos outros a gente tem no monastério, a oração do coração ou a oração de Jesus. Eu sempre sugiro para os meus pacientes também, aqueles que são católicos, é claro, eu digo, olha, você é católico? Então você pode juntar essa respiração que vai oxigenar o teu cérebro e vai te ajudar a perder a crise de pânico. Você faz essa oração do coração, que não seja um exercício apenas aqui corporal, mas se coloca em oração. E aí você respira fundo e o tempo inteiro. Jesus é o Senhor. Quando você está perdendo o controle, respira fundo. Enche o teu pulmão de ar, mas enche o teu pulmão de esperança e transforma a tua vida, o teu trabalho, a tua crise. Aquele momento no trânsito que até a freira mais devota e santa do convento, a gente sabe que pode perder as estribeiras. É isso. Ser santa é estar lá no mosteiro, mas é também estar na vida
E não é a santidade não é só para quem é monge. A santidade é para todos nós. Que bonito é perceber que quem segue aqui vocês, do Instituto Hesed, participa da vida monástica no dia a dia, nessa loucura que é a internet. Nossos dias devem ter um ritmo. Que coisa bonita é participar de um mosteiro e perceber que durante as lives a gente vai vendo, eles estavam lá, tem uma liturgia das horas. Então começa ali com o ofício das leituras, as laudes, as horas médias, enfim, vai até as completas. Você pode, inclusive, na sua casa, vou dar a dica, baixa um aplicativo iLiturgia ou iBreviary, né? Tá ali, você pode aprender numa outra língua, ou você pode aprender ali em português, rezar, os freios, as freiras, elas vão ali no livro, para lá e para cá, e você já está ali no computador, está tudo prontinho, é só puxar para cima. Pratique isso, porque com certeza a tua oração vai ter um ritmo. Fazer 1 ou 2 ou 3 momentos, né? É importante também ter um tempo para tudo. Muita gente fala de ansiedade para vencer um espírito de morte. Muitos de nós, eu sou voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma entidade humanitária, e que a gente atende pessoas que querem se suicidar. É inacreditável o tanto de pessoas que tem, porque parece que diz assim, está faltando tempo, eu não tenho tempo. Aí você vai investigar um pouquinho a vida da pessoa, pergunta, a pessoa vai partindo, na verdade a pessoa, não, mas como é que é? Não, mas eu fico em casa. Na verdade a pessoa que fala que não tem tempo, muitas vezes, pode ser que ela não sabe organizar o tempo. Por isso que a oração, ao mesmo tempo que ela está ali no teu trabalho e você está rezando o tempo inteiro, ela também pode dar um ritmo de vida. Isso que eu digo, reza a liturgia das horas, que a tua oração vai ter um ritmo, né? Então veja, se encorajar, começar, fazer uma agenda. Você vai para casa, né? A gente trabalha com ansiedade também lá, e aí a pessoa, eu não consigo, eu fico com um monte de coisa na minha cabeça. Faz uma agendinha, olha, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer oração, ou eu vou na missa, depois eu vou fazer isso, que às vezes as coisas ficam todas reviradas na tua cabeça, e aí a insônia vem, e você não consegue nem rezar direito, e nem fazer nada, aí o tempo não adianta. Tempo você pode organizar, divida as tuas tarefas como urgente, não urgente, e assim você vai. Seja atencioso com os outros. Para São Bento ele diz que todos sejam recebidos como o próprio Cristo. Ser recebido, receber as pessoas bem, acolher as pessoas bem. Como é bom ser recebido aqui no mosteiro. E na sua casa, você acolhe bem as pessoas? Como é que você faz? Você é atencioso só com aquele que tem muito dinheiro? Só com aquela pessoa que você vai ser ajudado? Ou você ajuda até quem não vai lhe dar nada em troca? Porque esse é um desafio. Porque ajudar quem vai lhe recompensar é muito simples. O desafio do Cristo não é amar quem nos ama, não é querer quem nos quer. É amar os inimigos. É olhar o Cristo escondido no pobre, o Cristo escondido no irmão, o Cristo que está ali. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me acolheste. Então, que as nossas casas, que a nossa atenção, o Papa escreveu um livro agora, que é o livro Vamos Sonhar Juntos. Ele fala sobre a cultura da selfie, que a gente precisa vencer essa cultura da selfie. E um vírus mais grave que esse da pandemia é o vírus da indiferença. 2 palavras que ele cita: descentrar e transcender. Essa sociedade que está ensimesmada precisa olhar e ser atencioso, não só para si. Às vezes nem a oração você pede para o outro. Pede oração pela minha família. Pois comece, eu quero lhe desafiar. Quando você pedir oração, faça a oração por você e reserve um tempo da sua oração, divida o seu tempo de oração na sua intenção, que tenha intenções pelos seus amigos, pelas pessoas, e durante a semana você vai perceber, até aqueles que se dizem ateus e que não gostam nem muito de igreja, se você se dispor a orar por essas pessoas, eu te garanto que no momento de maior dificuldade dessas pessoas, aquele que era o ateu militante que esbravejava, ele vai chegar e dizer: ei, coloca o meu nome na oração, vai que funciona. É assim. Por isso que eu digo, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Você quer ensinar um homem a rezar, você quer ver que se a pessoa é ateu ou é ateia mesmo, ou à toa, você faz o seguinte: você bota a pessoa num barco. Eu moro lá em Balneário Camboriú. Você bota a pessoa num barco de pesca e diz assim: você não crê, né? Não creio. Muito bem. Nós vamos passar 10 dias em alto mar pescando. Vamos lá. Meu amigo, ele volta com o terço do combate. Ele volta cantando as músicas da irmã Kelly Patrícia.
ele volta na bênção. Ele relembra tudo que ele relembrou na vida dele de catequese. Porque o desafio é esse. Porque quando a vida vai aqui, agora quando o mar está bravo. Por isso, eu digo para você, não peça para Deus acalmar a tua tempestade. Não peça. Porque mar calmo não faz bom marinheiro. Peça para Deus lhe dar força, porque Ele nunca vai fazer você ser tentado além das suas próprias forças. E muitas vezes essa tempestade que você está passando, essa dificuldade que a tua família está passando, esse desafio que você está vivendo, talvez seja a preparação que você precisa para poder vencer o próprio inimigo, o espírito de morte. Porque veja, se você imaginar uma criatura dessa que está tocando o teclado, que é o Lincoln, para lutar contra um grande lutador de MMA, que é o Spider Silva. A pessoa riu. Eu também não me vejo lutando contra o Minotauro ou qualquer outro. Agora, meu amigo, se esse aqui daqui a pouquinho vai ser o terço do combate, deixa eu dizer para vocês, combatentes, que o inimigo de Deus, ele é muito mais forte do que qualquer lutador de MMA. Você junta todas as habilidades desses caras e vai tentar lutar contra ele. Então, não pense que você vai conseguir sozinho. Por isso que a gente tem que fazer orações, tem que nos valer, a gente precisa se valer da dependência de Deus. Jejum, oração, praticar disciplina. Às vezes as coisas são difíceis. Mas está tão difícil. Sim, mas não. É cruz. Você quer facilidade, você vá para o outro lado. É cruz, é dificuldade, mas ao mesmo tempo tem alegria. Então, praticar a disciplina, ler frequentemente livros espirituais de todos os tipos e entender o nosso combate não é contra homens de carne. Não é contra esses que eu citei, grandes combatentes e lutadores, que Deus o preserve e os guarde. Não, o nosso combate é contra principados e potestades. Por isso que é preciso pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, pedir a Nossa Senhora que nos cuide, que nos guarde, ela que pisa na cabeça da serpente, ela que nos faz entender que nós somos dependentes unicamente de Deus. Eu dizia, irmã, ali eu disse, irmã, eu não entendo, a gente não precisa ter medo de ficar com Maria não, porque olha, ela sempre nos joga para Deus. E eu quero dizer, eu tenho medo que eu vou amar mais Maria. Bom, veja, eu duvido que você consiga amar mais Nossa Senhora, a mãe de Jesus, do que o próprio Jesus. E se você é cristão, Ele amou da maneira mais perfeita. Então fica tranquilo, você não vai conseguir amar mais do que Jesus. Pode amar à vontade, ama para valer, e ela sempre vai levar você para Cristo. Tá bom? Leia então frequentemente. Mas o que? Eu vejo os meus pensamentos. Como é que eu venço o inimigo de Deus? Como é que eu venço esse espírito de morte? Ler livros espirituais. Alguns santos indicam até a gente ler diante do Santíssimo. Eu não sei como é que é vista essa prática aqui pelo mosteiro, mas até na minha vida de seminário, de comunidade, algumas vezes eu fazia isso. Eu abria um livro espiritual e começava a ler ali diante do Santíssimo, e aquele livro me ajudava em orações. Então você pratique hábito de ler sobre a vida dos santos, de ler a palavra de Deus, de ler o catecismo, porque aos poucos você vai alimentando a sua mente, o seu espírito, para você entender do próprio Cristo, entender que você precisa depender só dele. Depois, para os monges, a maior prioridade é buscar a Deus. Você sabe que às vezes a gente está buscando a nossa estabilidade financeira, daí a gente quer ser independente financeiramente, quer ser independente emocionalmente. E às vezes tem gente que está no pecado porque depende financeiramente do outro. Mas por que está acontecendo? Esse cara aí, tu está no pecado com ele, o que acontece? Não, mas ele paga a minha faculdade. Mas por que tu está vivendo com essa pessoa? Não, mas é porque se eu sair aqui, eu sei que eu estou em pecado. Mas aí se eu sair, não vai dar. Se você crê em Deus, eu quero dizer, você precisa romper contra um espírito de morte, um espírito de pecado, independente de onde ele estiver na área da sua vida. Seja emocionalmente alguém que não te deixa livre para orar, alguém que abusa emocionalmente e de todas as formas de você. Romper, quebrar essas cadeias. Entender e respeitar as próprias prioridades. Primeiro, buscar a Deus. Deus em primeiro lugar. Fazer as pazes com o outro. A Sagrada Escritura, São Bento diz, buscar a paz interior. Em caso de discórdia com qualquer um,
faça as pazes antes do pôr do sol. Para estabelecer uma comunidade segura e fiel na oração e na vida fraterna, não dá para alguém dormir com raiva do outro. Isso é uma regra. Ficar em paz, ficar em paz. E viver cada dia como se fosse o último. São Bento dizia, manter a morte diante de seus olhos diariamente. Carpe diem, aproveite o dia, mas memento mori, lembra que tu és mortal e que a morte está ali. E teve uma vez na minha vida que a morte ficou bem na minha frente. Lá em Balneário Camboriú, eu quis desistir de tudo. Eu saí na sacada, fiquei com o corpo completamente para fora, segurei com uma mão só, respirei fundo e disse, a minha vida acabou, o sentido da minha vida acabou. Porque eu não tinha isso que eu falei aqui. Não me organizava mais, não orava mais. O espírito de morte me invadiu. Naquela hora que eu fui me jogar, eu só respirei e disse, agora eu vou. Eu olhei para cima, lá tem uma imagem gigante do Cristo Luz. Na hora que eu olhei, a luz do Cristo acendeu e iluminou a sacada. Essa luz veio. E quando essa luz veio, eu tive uma única certeza. Que Deus estava me dando uma folha em branco e que eu podia ser dependente, mas dependente só dele, de mais ninguém. Eu sou completamente dependente de Jesus. É isso. Naquele dia, Jesus livrou a minha alma da morte. Eu voltei e ele disse, filho, todo dia eu te dou uma folha em branco. Reescreve a tua história. Eu sei que teve página bonita, teve página que não foi bonita. Mas todo dia as misericórdias do Senhor a cada manhã se renovam. As misericórdias do Senhor a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Essa folha em branco, hoje Deus está te dando uma chance. Se Maria te abraçou e te levou para Cristo, o próprio Cristo está te dando essa luz, essa folha em branco. E que a cruz sagrada seja a tua luz, que o Cristo seja a luz. Dependente. Ele livrou nossa alma da morte.